Se você estiver com a sua Bíblia aí, embora vai ser colocado no telão, você pode abrir e acompanhar, como vai ser uma pregação expositiva. Você pode ficar com o texto aberto aí para ir acompanhando os textos, consultando conforme for do seu agrado. Abra lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4. E o tema da mensagem de hoje é a tentação do rei. Aí nós vamos ver esse texto de Jesus logo depois de ter sido batizado, sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nada que a gente já não conheça, a gente já conhece esse texto, sabe ele, né? Mas eu creio que Deus tem algo especial para nós hoje. Nós vamos tirar princípios maravilhosos aí desse texto e entender tudo aquilo que Deus tem para nós aqui, amém? Não digo tudo, né? Porque tem tanta coisa que fica escondida e a gente sempre descobre mais coisas a cada dia, né? Deus vai revelando a sua palavra a nós e nós vemos que tem mais princípios ainda para aprendermos. Mas o texto diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha o Senhor seu Deus à prova. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. E com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Todos os evangelhos sinóticos, eles afirmam que a tentação de Jesus aconteceu imediatamente após o seu batismo, né? Ele saiu do seu batismo impelido, levado pelo Espírito Santo, né, para o deserto. Mateus situa a tentação de Jesus em um tempo definido e diz a seguir, né, num lugar específico, no deserto. Foi lá para o deserto. E Jesus sai então daquele momento glorioso, né, onde ele é batizado, onde aparece, né, uma pomba simbolizando o Espírito Santo, e há aquela voz no céu que é ouvida por todos naquele lugar, né, que dizia: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem tenho alegria. Jesus então ele sai, né, da água do batismo para o deserto da tentação, né? Jesus ele vai para aquele lugar sombrio, aquele lugar terrível, né, do sorriso do seu pai, né, para a carranca do inimigo. É uma troca em um instante, né, de um momento para o outro. E é difícil para a gente talvez pensar de Jesus como filho de Deus, né, sendo tentado. Pensar que Jesus poderia ser tentado, e da mesma maneira é difícil pensar que Jesus como homem, Jesus como filho de Deus, Jesus como homem, não fosse tentado. Porque como homem, todos aqui nessa terra não podem escapar de ser tentados. Jesus ele era aqui tanto Deus como homem, tanto um ser celestial como um ser humano. Ele como homem foi tentado. E ele foi tentado em tudo para quê? Para nos socorrer nos momentos em que nós somos tentados. Como diz o texto de Hebreus 2:10, vai estar aqui no telão, diz assim: ao levar muitos filhos à glória,
convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse o que? Perfeito, mediante o sofrimento, o autor e a salvação deles. O autor da nossa salvação, né? Então, Hebreus 2:18 diz assim: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer quem? Aqueles que também estão sendo tentados. Ainda em Hebreus 4:15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não se compadecesse das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de situação, porém como? Sem pecado. Então Jesus passou por todo tipo de situação. Essa passagem, como eu falei nos evangelhos sinóticos, aí, Marcos, Lucas, Mateus, ele é contado, né, em Marcos no capítulo 1, já logo no início, versículo 12, em Lucas no capítulo 4, e nós lemos aí Mateus capítulo 4, né? João é o único evangelista que não narra essa história, não fala, não relata a tentação de Jesus. Tanto Marcos quanto Lucas, eles informam que Jesus foi tentado não depois dos 40 dias de jejum, mas durante os 40 dias de jejum. É interessante este ponto. Mateus apresenta 3 tentações em ordem diferentes de Lucas. A forma ali, como que aconteceram, a ordem delas. Mas somente Lucas mostra que o diabo deixou Jesus deixa essa palavra até o momento oportuno. E nós vemos que o diabo continua, né, armando armadilhas para Jesus, depois que ele saiu daquele momento, né, da tentação. E antes de iniciarmos essa análise desse texto precioso da palavra, eu quero destacar 4 verdades para que você tenha ciência delas. A primeira delas é: o diabo não é um ser mitológico, ele é real, ele não é uma lenda, ele existe. O diabo não é uma ideia subjetiva, uma energia negativa. Tem muita gente que pensa que o diabo é só uma representação. O diabo é um anjo caído, ele é um ser perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso. A Bíblia chama ele de diversas maneiras. Ele é a antiga serpente lá do jardim, ele é o dragão do Apocalipse, está no início, está no fim. Ele é aquele que ruge como um leão. Ele é tido na palavra como Deus desse século, Deus de letra minúscula, o príncipe das potestades do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o ladrão, o mentiroso. Ele age sem trégua, ele não descansa, ele não tira férias. Quando você tira férias, ele vai atrás de te importunar igual, né? Não é porque você tirou férias que ele tira também. Então nós precisamos estar atentos. Foi o diabo quem oprimiu Jó, enganou Davi, fez Pedro cair, né? Ele é o adversário da nossa alma. A Bíblia revela a sua intenção. Quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus, nós vemos quais são suas intenções. Mas nós também sabemos, glórias a esse Deus maravilhoso, qual é o seu destino. Ele é derrotado. Ele é um mentiroso, né? A sua estratégia, a palavra diz que a gente não deve ignorar as suas estratégias. E uma das mentiras que ele conta por aí é que ele não existe. Uma das mentiras que ele conta por aí e que muitos acreditam é que ele não existe. Mas olha o que diz 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Segunda verdade que você precisa saber: a tentação é inevitável. Não há pecado sem ser tentado. Primeiro você é tentado, depois peca. O Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto, foi ele. Não foi propriamente Satanás quem atacou Jesus, ou quem estava atacando Jesus, mas é Jesus que está invadindo o território de Satanás. Nós seremos sempre tentados, mas cair em tentação é uma escolha.
É uma escolha. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, lhes providenciará um escape para que o possam o quê? Suportar. Terceira verdade: a tentação vem nas horas mais esplêndidas da sua vida. Não tem hora. Pode ser nas horas de alegria, pode ser nas horas ruins também, mas ela vem nas horas esplêndidas. Jesus, ele tinha acabado de sair do Jordão, cheio do Espírito, e foi conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto. Não houve um intervalo entre um fato e outro. A dureza da tentação foi logo após a glória do batismo, e Jesus vai para esse cenário. E o quarto: o mesmo Jesus que venceu o diabo nos assiste quando somos tentados. Nós não precisamos temer o diabo, amém? Mas buscar refúgio em Jesus, amém? São verdades que a gente precisa ter em mente. Ele é o valente que amarra o diabo. A palavra diz, Hebreus 2:18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu quero ver contigo alguns pontos aí a respeito desse texto que a gente leu. O primeiro dele é as estratégias do diabo. O diabo, como eu já falei, é um ser astuto, é um ser maligno. A sua fúria tentadora o faz usar todo o seu arsenal. Ele tenta de todas as maneiras fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ele quer isso, ele odeia a humanidade, ele odeia o ser humano, ele odeia Deus, ele odeia Jesus, ele odeia tudo o que existe. Ele se aproveita das circunstâncias para tirar proveito das realidades da nossa existência. Mais algumas verdades que você não pode esquecer: o diabo não se afasta de nós pelo fato de nós sermos filhos de Deus. Nós vemos aí, Jesus, filho de Deus, no versículo do 1 ao 3 ali, ele vem para Jesus já questionando algumas coisas. Ele não começa com uma negociação direta, mas colocando uma dúvida. Ele diz assim: se você é o filho de Deus, então me prove aí que você é o filho de Deus. Essa foi a mesma estratégia que a serpente usou ao tentar Eva. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Já põe uma dúvida ali. No caso de Jesus, ele pôs em dúvida a verdade do batismo, porque Deus tinha dito: este é meu filho amado. Se tu és então filho amado de Deus, o diabo pôs em dúvida toda uma vida, uma existência de Jesus. Jesus estava empenhado, desde sua existência, com os negócios do Pai, com aquilo que o seu Pai tinha para ele, até mesmo com missão aqui nessa terra. E o diabo questiona também a nossa filiação. Ele questiona também o nosso relacionamento com Deus. E aí ele vem com perguntas: se você é realmente filho de Deus, por que tal coisa? Se você é filho de Deus, se Deus te ama, começa a colocar dúvidas na nossa mente. Segundo, o diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Duas verdades aí, Pelo fato de sermos filhos de Deus, ele vai tentar. E pelo fato de orarmos e jejuarmos, ele vai tentar. Jesus estava orando e jejuando durante esses 40 dias. E nesse tempo o diabo tentou desviá-lo dos seus propósitos. Quem não vigia e ora tem dificuldade para resistir às tentações. Mas Jesus estava ali orando e jejuando. A oração não afugenta o diabo, mas fortalece você. Quando nós oramos, somos fortalecidos. Quando nós oramos, temos uma comunhão intensa, maior com o Pai, a presença dele ali na nossa oração. Amém? Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro não vigiou, não orou, e não percebeu a cilada do inimigo, e por isso negou Jesus. Pedro então nega Jesus por ali. O terceiro, o diabo nos tenta em coisas pertinentes. Jesus foi tentado em 3 áreas distintas. Na área física, ou seja, a satisfação de uma necessidade, a fome. A área religiosa, na presunção. E a área política, na ambição. E nós vamos olhar esses 3 pontos mais a fundo neste texto. Então, sobre a área física, satisfação das necessidades, aí versículo 3 e 4, o diabo sempre tenta tirar proveito das nossas necessidades. O tentador, ele adaptou a tentação às circunstâncias. Ele tentou o homem faminto com o quê? Com aquilo que ele precisava, com pão. Por que você não transforma aí essas pedras em pão? Jesus estava com fome, 40 dias de jejum, físico debilitado com certeza, estômago vazio, corpo latejando, profunda agonia, um tempo grande de jejum. Quando a gente faz um jejum de 12 horas, 24 horas, já não é terrível, 24, imagina 40, eu nunca fiz um jejum de 40 dias, alguém aqui já fez? 40 dias, sem comer nada? Aquele jejumzinho do 40 dias lá, só tirando o cafezinho, não vale, tá? Aquele lá não é jejum desse tipo não, viu? Aquele lá é molezinha. Alguns não discerniram, Jesus discerniu e foi vitorioso ali, mas alguns não discerniram. Eva não discerniu a tentação. Eva estava perto da árvore proibida, foi tentada e fez o quê? Pecou. E levou Adão junto, Adão teve a escolha dele, mas também foi tentado e errou. Davi, estava lá, vagando no seu palácio durante a tarde, e de repente ele olha, e vê, é tentado e faz o quê? Cede. Pedro estava seguindo Jesus de longe, e é tentado. Tem uma circunstância, e ele erra. O diabo tenta tanto em nosso ponto forte, quanto em nosso ponto fraco. O diabo tentou Jesus na sua filiação, se és filho de Deus, ele disse. Também tentou na sua necessidade física, depois desses 40 dias de jejum. Ali então o diabo sugere que Jesus atenda às suas próprias necessidades. É sutil isso. Transforme as pedras em pães. Ele tentou fazer de Jesus, tanto na sua natureza divina quanto na sua natureza humana, pecasse. Como trindade, ele é o filho amado do Pai. Como homem, ele teve fome. As duas coisas. Se é filho amado, transforme esses pães, essas pedras em pães. Precisamos ter cuidado com as ciladas do diabo. Paulo, ele diz em 2 Coríntios, porque quando sou fraco, é que sou forte. Por isso a importância de nós estarmos sempre buscando o jejum, sempre estando em oração. O diabo também questiona aqui a bondade de Deus. Ao fazer aquela declaração, ele está sugerindo que Jesus estava passando fome, necessidade, porque seu pai não cuidava dele. Quantas vezes nós somos também tentados nessa área, com mensagens que vêm para nós: se Deus é bom, por que você está endividado? Se Deus é bom, por que você pegou Covid? Se Ele realmente te ama, por que essa doença entrou na sua família, na sua vida? Se Deus realmente é fiel, por que você perdeu o seu emprego? Mensagens que vêm, colocando em dúvida. Se Deus é amor, por que tantas pessoas perderam a vida nesses dias? Se Deus é amor. O diabo questiona a bondade de Deus. E ele também explora as circunstâncias adversas. Jesus estava lá no deserto. E depois de orar e jejuar 40 dias, ele estava com fome.
sozinho, conforme Marcos, junto das feras. Marcos diz que ele estava rodeado de feras. Questões são levantadas nas circunstâncias adversas. Questões do tipo: que pai abandonaria seu filho num lugar desse? Questões do tipo: esse é o lugar para o herdeiro de Deus? Deveria estar ali, cercado de feras, com toda essa situação? Como que um pai de amor poderia deixar um filho sofrer tanto? Questões. O diabo sugere que Jesus abandone sua dependência do Pai. A expressão "se tu és" pode ser traduzida como "já que tu és", já que tu tens poder para fazer o que você quiser, faz alguma coisa por você, faz alguma coisa independente da vontade do Pai. Asaf, quando ele escreveu o Salmo 73, ele mostrou o perigo que enfrentou ao ser tentado pela prosperidade do ímpio. Lá ele analisa a prosperidade do ímpio, ele diz: poxa, como eu gostaria de ser assim. E na sua agonia, contando, relatando ali, porque ele relata algo que aconteceu com ele e também a transformação que houve no coração quando ele entrou no templo. Ele diz: que adianta ser crente? Estou sofrendo tanto. Olha a mulher de Jó. Quando Jó estava ali recebendo, o cálice do sofrimento, ela se revolta contra Deus e diz para ele: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez? Que não acaba esse sofrimento? O diabo também sugere que Jesus resolva o problema do povo. O diabo está sugerindo, pelo simples fato de sugerir ali transformar pedras em pães. Jesus, você pode acabar com a fome de todo esse povo. É um povo pobre, é um povo que sofre, com fome, com necessidades, você pode resolver tudo isso. Um reino de milagres, já pensou Jesus? Um reino de milagres, você pode fazer isso. Não precisa de cruz. Um reino sem cruz, um reino de pão. É como se dissesse: dá o pão e o povo vai te seguir. Tem muita gente fazendo isso por aí, dando pão para ser seguido. Faça sinais, garanta o seu futuro. O diabo também sugere que Jesus satisfaça imediatamente os seus desejos, independente do propósito de Deus. Insinua que o prazer de comer está acima de fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para aquele momento? A tentação religiosa é o segundo ponto, a presunção. Jesus, quando ele citou a Bíblia para o diabo, ele partiu então para o segundo round da tentação. Agora que Jesus falou em Bíblia, Bíblia eu também conheço, eu sei desse negócio de Bíblia. Então o diabo agora está com a Bíblia na mão, sai da frente. E aí ele começa a citar as Escrituras, ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificá-lo por meio da palavra, ele então tenta Jesus com a palavra. E a primeira tentação, ele queria levar Jesus a desconfiar de Deus e agora levá-lo a uma confiança na proteção de Deus. O diabo então torce o sentido do Salmo 91 e omite uma parte e usou a Bíblia para tentar. A promessa do Salmo 91 é válida quando você anda em todos os caminhos de Deus. Ou seja, Deus não é parceiro da tua loucura. Se você resolver se jogar de cima de um prédio, não é Deus que vai te livrar dessa, não. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, mas palavra do diabo. Forte isso, né? Ele toma e torce a palavra. Quantas vezes, as pessoas leem frases, ou às vezes até publicam frases na internet que pensam que são versículos. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Um versículo lindo. Existe um versículo parecido com esse, que diz o quê?
que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tem outro que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Parece um versículo, né? Parece, às vezes vem nessas, poxa, então eu vou me vingar do meu irmão, porque ele me feriu com ferro, então eu vou ferir ele também. Vou entregar para Deus ferir ele com ferro. A voz do povo é a voz de Deus, já ouviu essa? Eu venci o mundo e vós também vencereis. Esse é bem bíblico, né? Bem bíblico. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso aqui está lá no livro de Heresias. Junto com os outros, não, o outro tem o Capetias também. Você nasceu para ser cauda, não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça, né? Esse também é bom. O outro forte, né? Não choreis sobre o leite derramado. Isso é bem comum. Outra verdade que existe, então o diabo tenta usar a palavra torcida, distorcida, né? Adulterada para fazer com que a gente caia em ciladas. Outra verdade é que o diabo sempre é um mau intérprete da Escritura, ele sempre torce a palavra. É assim que surgem tantas seitas, tantas heresias de gente com a Bíblia na mão, mas guiado pelo diabo, sem perceber muitas vezes. O diabo foi o primeiro teólogo liberal, né? Aquele que diz, você pode fazer sua livre interpretação das Escrituras. Você pega o versículo e você interpreta do jeito que você quer. Ele é o pai da heresia, né? Gente usando o texto fora de contexto, como um pretexto para embasar os seus erros, para embasar aquilo que quer, embasar coisas absurdas muitas vezes. Um exemplo, versículo bem conhecido que a gente vê gente tatuando ele por aí, gente colocando em para-choque de caminhão, né? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Aí, ó. Aí tem gente que diz assim, o que significa tudo? Tudo é tudo? É tudo, gente, tudo eu posso. Não é bem assim, a gente precisa olhar qual é o contexto do que está dizendo. Quantas vezes a gente vê usar esse versículo em situação errada? Se você for olhar o contexto onde foi escrito isso, Paulo estava transmitindo uma mensagem específica. Estava falando sobre os seus sofrimentos por Cristo, que tinha entendido, compreendido, que ele era feliz em qualquer situação, com ou sem, passando necessidade ou não, com abundância ou sem abundância, com sofrimento ou sem sofrimento, porque em todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é pelas circunstâncias que eu sou guiado. Mesmo numa situação difícil, eu posso ver que Deus está cuidando de mim, Ele está me fortalecendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não há coisas impossíveis, quando Deus tem um propósito na nossa história, mas as pessoas usam isso muitas vezes, para dizer que pode todas as coisas. Também o diabo queria que Jesus realizasse milagre para se exibir. Isso não é fé, é presunção. Os homens, eles gostam de coisas sensacionais, não é mesmo? Quando a gente vê sinais, maravilhas, né? O foguinho acendendo lá no monte, né? A gente gosta disso, a gente acha muito legal, a gente vibra com essas coisas, né? Da mesma maneira, o diabo quer nos levar a pecar, confiados na graça de Deus, no poder da graça. Frases como, siga em frente, Deus não vai deixar você cair. O que tem a ver Deus? As nossas escolhas. A pessoa vai fazer coisa, faz coisa errada e faz depois, não, Deus não vai deixar você cair. Tem aqueles que dizem, isso não tem nada a ver. Já ouviu isso? Todo mundo faz. Não seja antiquado, isso aí já é ultrapassado, esse texto aí é Antigo Testamento. Outros ainda dizem, fique tranquilo, Deus perdoa, a graça é suficiente. Você está amontoado, não precisa casar, a graça é suficiente. Deus te entende, Ele sabe que você não para de pecar, mas Ele te entende.
Ele entende a razão, porque sabe que você não consegue. Jesus já pagou o preço. E tem gente que se firma nessas verdades do diabo. Mas Jesus, ele responde o quê? Também está escrito. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que podemos aprender com isso é que um texto não pode ser usado separadamente, ampliado de maneira desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Aí você lê Romanos, né? O início de Romanos ali, a graça e tal, maravilhosa graça de Deus, né? Que nos perdoa de tão grande pecado, mas aí continua pecando. Pegou só um pedaço do texto, não leu todo, ficou só na parte que te interessava. Quando você for tentar justificar biblicamente a você mesmo um ato duvidoso, lembre: está escrito, deve ser colocado ao lado de também está escrito. Também está escrito. A última área de tentação, a área política, a ambição. O diabo, ele realmente tem um arsenal variado, e ele usa de tudo que ele pode para tentar fazer Jesus cair, e tenta também para nós, porque o propósito dele é sempre destruição, mesmo que não pareça no primeiro momento. O diabo percebe que Jesus está comprometido com o quê? Com o reino de Deus, está comprometido com a vontade de Deus. Então o que ele faz? Se ele quer os reinos, eu vou oferecer para ele o quê? Os reinos. Se ele quer tanto um reino, né? Então ele vai lá e oferece para Jesus ser o novo César, o novo governante do mundo, da época, colocando Jerusalém como a cidade santa, né? Jesus reinando em seu trono lá no templo, maravilhoso, glorioso. O povo queria isso. O povo de Deus da época estava esperando um rei que reinasse naquele tempo, que quebrasse o jugo daquela época. Eles estavam clamando por isso, esperando por isso. Mas Jesus sabia que o seu destino era a cruz. E o diabo oferece um governo imediato, um reino de glória sem cruz, um reino de glamour, um reino de farsa, com um pequeno preço. O diabo exige ali então uma adoração aberta. Versículo 9. Agora essa terceira tentação, o diabo não sugere mais que Jesus desconfie de Deus, como foi a primeira, ou então tem uma confiança falsa em Deus, na palavra de Deus, como foi o segundo. Agora ele sugere que Jesus se separe completamente de Deus. Ele mostra a que ele veio, qual a tentativa dele: assumir o lugar do Deus Todo-Poderoso. E ele acha que ele pode dar alguma coisa, né? Mas a verdade, sabe qual é? Ele é um estelionatário, ele não tem nada. O diabo promete o que ele não tem. Ele diz a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Lucas, ele registra as palavras de Satanás, dizendo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue, né? Foi bem desse jeito, e eu dou a quem quiser. O diabo então promete todos os reinos a Jesus, dizendo que tinha autoridade, mas na verdade ele não passa de um posseiro impostor. Ele não tem nada, ele não tem sequer uma casa, ele não tem nada, ele é um derrotado. Ele promete o que não tem, esconde que é um ser um derrotado, esconde que é um ser infeliz. Ele não tem glória nenhuma para dar. Imagina para o Rei da Glória, né? Se tinha alguma glória para dar. O diabo tentou de dizer essas formas, então ele muda de tática. Nesse episódio de deserto, Jesus nos ensina a necessidade de nos manter sempre vigilantes. Sempre vigilantes. Existem perigos mesmo depois de uma vitória. Mesmo durante uma batalha, depois de uma vitória, você não pode baixar a sua guarda. 1 Coríntios 10:12 nos ensina: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando a gente está se sentindo firme, né, todo cheio, eu posso, aí vem o diabo com uma cilada e de repente a gente cai.
Como vencer as tentações do diabo? Primeiro, ter uma vida de intimidade com Deus por meio do jejum e oração. O problema não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus. Quando nos separamos, quando nos distanciamos, nos tornamos presa fácil. Ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito. Nós não vencemos a tentação pela força da carne, nunca. Nunca. Só quando somos cheios do Espírito e guiados pelo Espírito, alcançamos vitória. Terceiro, ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. A Bíblia é a espada do Espírito. Jesus, ele usou a palavra para rebater todas as tentativas de Satanás contra ele. Ele venceu com a palavra. A Bíblia, uma coisa que nós precisamos saber, a Bíblia é a voz de Deus. É a palavra poderosa de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a voz poderosa de Deus. Quando nós falamos a palavra, ela sai com o mesmo poder que saiu da boca de Deus, porque é a palavra dEle. Nós estamos usando a palavra dEle. Amém? Ter uma atitude de resistir ao diabo também é importante, é o quarto ponto. Não devemos subestimar o diabo e nem precisamos temê-lo e sequer fugir dele, mas sim o que? Resistir a ele. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele o que? Fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao diabo. O diabo já foi vencido. Hebreus 2, do 17 ao 18, né? Eu acho que eu já li esse texto antes, mas diz o seguinte: por isso mesmo convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Estamos em Cristo. A vitória é nossa, amém? Por quê? Por Jesus. Só através dele. Você não precisa botar a sua cabeça na coleira do diabo de novo. Nós somos livres, fomos libertos, não somos mais escravos. Você foi tirado da potestade de Satanás, foi tirado da casa do valente, do reino das trevas, e agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais. É uma posição em Deus. Lá em cima nós estamos, não aqui. Estamos diante dele. Quais foram os propósitos da tentação de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus foi tentado para provar a sua perfeita humanidade. Jesus, ele não foi tentado para revelar a sua possibilidade de pecar, mas para provar a sua vitória sobre o pecado, sobre o diabo. Ponto. Segundo lugar, Jesus foi tentado para ser o nosso exemplo. Por isso ele nos socorre nas nossas fraquezas. Porque ele sabe, ele já passou por aquilo que nós passamos. Ele passou como homem, passou como Deus. Ele sabe o que nós sentimos. Assim ele pode se compadecer de nós. Terceiro, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. Nós lutamos hoje contra um inimigo derrotado, sem poder. Jesus já triunfou. Robertson, ele diz o seguinte: o inimigo usou todas as suas armas e em tudo foi derrotado. Quarto e último, finalizando, lições práticas sobre a tentação de Jesus. Todo cristão deve esperar tempos de prova. Deus nos prova, Satanás nos tenta. Satanás vem com tentação. Deus busca nos edificar, Satanás busca nos destruir. Todo cristão deve estar atento aos diversos métodos do diabo. Nós vimos aí que Satanás usou várias estratégias contra Jesus. Devemos estar atentos às ciladas dele. Ele conhece tanto os nossos pontos fracos, vulneráveis,
como também os nossos pontos fortes, e Ele explora ambos. Nos fortes, Ele explora a nossa arrogância de dizer que a gente é forte em alguma coisa. Todo cristão precisa estar preparado para esses dias de prova. Deve buscar em Jesus o socorro na hora das tentações, isso é muito importante. Precisa compreender que Deus não nos permite ser provado além das nossas forças. Nós vimos em 1 Coríntios 10:13. Todo cristão precisa resistir ao diabo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Precisamos estar nesse ponto. Vou chamar o louvor, está subindo. E se a gente olhar o texto, finalzinho do texto lá, depois que Jesus passou pela prova, no episódio da tentação, acontece ali um banquete no deserto. Depois que o diabo se retirou, os anjos vieram e serviram Jesus. Depois de luta, nós temos vitória. O que nós precisamos entender é que as provações e tentações, elas podem vir sobre as nossas vidas, se nós resistimos. Existem anjos ministradores que vêm sobre as nossas vidas. Pode apagar as luzes, por favor. Feche os teus olhos nessa hora e você... Esta é uma palavra onde essas verdades precisam estar fortes na nossa mente. Não é uma mensagem para que você venha aqui e renuncie o pecado, embora você possa fazer isso. Não é uma mensagem para que você venha aqui e vença a tentação, embora ao sair daqui, você vai ter armas para fazer isso. É uma mensagem para você dizer: Jesus, eu preciso de Ti para vencer as tentações. É uma mensagem para dizer, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Deus me livra de todas as tentações. Não permita que eu em tentação. Me livra de todo mal. Dizer-me: Senhor, me dá força, me dá o escape. De dizer: Senhor, tantas vezes eu tenho caído em tentações em algumas áreas da minha vida. Me ajuda, me dá forças. Senhor, eu entendi que eu posso resistir. Senhor, eu entendi que eu não sou escravo, eu sou livre. Sou livre para tomar minhas próprias decisões. Eu quero tomar as decisões em Ti. Deus, aqui estão os Teus filhinhos. Que esta palavra, que essa mensagem seja aplicada aos nossos corações. Que a verdade que nos liberta de toda a queda na tentação esteja conosco. Que a Tua palavra, que é a verdade, esteja firme em nós, esteja na nossa mente, esteja na nossa vida prática diária. Que não caiamos em tentação, por conhecermos as ciladas do inimigo. Ó Deus, fala conosco hoje. Aplica isso, Jesus. Jesus, o Senhor venceu. O Senhor venceu e nos ensina a vencer. O Senhor nos mostra um caminho. Nos mostra que não somos escravos, que somos filhos, que temos poder de decisão. Podemos decidir fazer a vontade do Pai. Não somos rebeldes como o diabo é. Não somos filhos amados. Sou o Filho de Deus. Não sou escravo. Não sou escravo das tentações. Não sou escravo do maligno. Não sou escravo das suas artimanhas. Mas eu sou um conhecedor da verdade, da palavra de Deus. Livre em Cristo. Fortalecido nele.
sou filho. Deixa o Pai falar contigo nessa noite. Talvez você esteja passando por desertos na sua vida, e tantas têm sido as tentações que têm se levantado. Saiba que a única coisa que você precisa fazer é resistir. É resistir. Porque o anjo ministrador do Senhor vem. Ele vem trazer uma refeição das delícias do céu. Você precisa só confiar nele. Porque você é filho. Você é filha de Deus. Deus tem uma porção especial para você. Verdade, verdade, verdade profunda da palavra de Deus. Somos filhos, somos livres. O inimigo não tem poder sobre nós, antes ele está debaixo dos nossos pés. Ele é um derrotado. Não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre os seus familiares. Mas ele tenta, ele mente. Mas a verdade é que não somos mais escravos. A verdade é que somos filhos livres, livres. Aleluia. Obrigado, Senhor. Declare essa verdade na presença dEle. Declare: eu não sou escravo. Não mais, não mais. Sou filho. Sou filho amado, abençoado, cuidado, transformado. Sou filho, sou filho, sou filho que usufrui da casa do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você é filho, você é filha. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele.